Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de ondas periódicas. Bom, como é que funciona isso? A gente vai criar uma perturbação no meio. Então, a gente vai criar uma perturbação. Um exemplo de perturbação é quando você joga uma pedra na água, por exemplo. Você criou ali no meio a água uma perturbação quando você jogou a pedra ali dentro da água. Então você cria no meio uma perturbação. Tá? A perturbação ela vai se propagando pelo meio que a gente chama de pulso. E daí a gente tem o que a gente chama de ondas. Então, no caso da pedra, quando você joga a pedra no lago, por exemplo, você vai criar uma perturbação de água, onde a pedra caiu na água e essa perturbação vai se propagando pelo meio, tá? Através daquela uma onda circular que você observa na água. Bom, a sequência periódica de pulsos é denominada ondas periódicas ou trem de ondas, certo? Então observa aqui a sequência periódica de pulsos. Como assim sequência periódica? Observa que os pulsos são gerados a cada mesmo intervalo de tempo, tá? E de forma sequenciais. Esses pulsos são criados. Então a gente tem aqui o que a gente chama de onda periódica, certo? Observa aqui, olha, um objeto dentro da água. Tá? Vamos utilizar esse exemplo para poder vocês entenderem uma coisa. Olha, quando a gente fala de onda, entenda de uma vez por todas o seguinte: onda transporta energia, não transporta matéria. Tá? Essa garrafa aqui ela fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não é a onda que vai transportar essa garrafa. No caso, mas a onda vai levar a garrafa. O que vai levar a garrafa não é a onda, é o turbilhão que a onda cria, que é justamente aonde o surfista tá, ele vai surfar aonde? Nesse turbilhão, tá? Não na onda em si. Tá? Bom, elementos de uma onda. Tá? Então, vamos observar uma onda aqui, né? Que está sendo demonstrada no desenho aqui. Então, observa que os elementos de uma onda a gente tem amplitude. Amplitude, observa aqui, ó, o eixo de equilíbrio da onda. Então, ela vai num valor máximo para cima, observa, e um valor máximo aqui para baixo, olha. Então, isso aqui é a amplitude da onda. Tá? Então, é a distância entre o eixo, esse eixo aqui, ó, que seria o eixo do tempo aqui, né? Até a crista, que é o ponto mais elevado, ou até o vale, que é o ponto de maior depressão, mais baixo no caso. A gente chama isso de amplitude. E essa amplitude tem a ver com a energia que a onda transporta. Quanto mais energia ela transporta, maior é essa amplitude, tá? Comprimento de onda é a distância entre, no caso, entre dois vales sucessivos ou duas cristas sucessivas. Então observa o seguinte, olha, a distância entre essas duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda. Ó, a distância entre esses dois vales aqui, olha, é o que a gente chama de comprimento de onda. Outra coisa, se eu for analisar também, ó, desse ponto até esse ponto, observa, eu tive uma crista, eu tive um vale, quer dizer, começou no eixo da onda, foi na crista, foi no vale e voltou no eixo novamente. Eu tenho aqui um comprimento de onda, é uma oscilação completa. Quando eu tenho uma oscilação completa, deslocamento de uma onda para uma oscilação completa é o que a gente chama também de comprimento de onda. Tá? Período, o que é o período? É o tempo gasto por uma onda para uma oscilação completa. Então, se eu for marcar a partir desse ponto 1 aqui é o ponto 1, certo? Até o ponto 2, por exemplo, aqui, eu tenho uma oscilação completa. Mas eu poderia contar também, ó,
da crista, da primeira crista aqui, a segunda crista também, se eu contar isso tudo aqui, ó, eu tenho uma oscilação completa, depende de onde eu vou começar a contar. Uma coisa é certa, o deslocamento da onda para uma oscilação completa é um comprimento de onda. E o tempo gasto para uma oscilação completa a gente chama de período. Tá? Então, quando a gente fala ciclo completo, é uma oscilação completa, é a mesma coisa. Certo? E o que é frequência? Seria o número de ocorrências ou o número de ciclos, tá? O número de oscilações, certo? Por uma certa quantidade de tempo. Tá? Então, por exemplo, se uma onda realiza 10 oscilações, 10 oscilações a cada 2 segundos, por exemplo, ela realiza então o quê? Quantas oscilações por segundo? 10 em 2 seria o quê? 5 oscilações em 1 segundo. Então, 5 oscilações em 1 segundo, 5 Hz. É o mesmo conceito que vocês viram lá no movimento circular. Só que aqui a gente não vai falar de movimento circular, a gente vai falar de oscilações, a gente vai falar de ciclos, a gente não vai falar de voltas. Tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Ao invés de você pensar em voltas que a gente analisava no movimento circular, aqui a gente vai falar de ciclos e oscilações. Certo? Bom, a classificação da onda quanto à sua natureza, quanto à sua origem, no caso. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética, tá? Então, quanto à sua natureza, quanto à sua origem, a onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Vamos ver primeiro a mecânica, né? Então, a mecânica ela resulta de deformações provocadas pelo meio material, tá? Pelos meios materiais elásticos, né? Então, se ela precisa do meio material para se propagar, ela se propaga no vácuo? Não, ela não se propaga no vácuo, só no meio material. Tá? Então não há propagação de onda mecânica no vácuo, em hipótese alguma. Precisa do meio material. Tá? Não importa qual tipo de onda eu tenho, eu já falei isso anteriormente. Ela transporta o quê? Energia. Então a onda transporta energia, não transporta matéria. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de uma onda mecânica, né? A onda em uma corda. Você pega uma corda e fica fazendo esse movimento para cima e para baixo aqui na corda, igual está aqui, olha. Essa onda, ela está se propagando aonde? Na corda. A corda não é um meio material, então essa onda propagando na corda é uma onda mecânica. Tá? Quando você joga um objeto dentro d'água, é aquela questão quando eu citei o exemplo da perturbação, né? Olha a gotícula d'água caindo na água, né? Na água. Observa a perturbação, olha, as ondas, no caso concêntricas, que são criadas dentro do com o mesmo centro, e circulares, olha. Tá? Então, essa onda ela foi criada na superfície da água, né? Essa é uma onda mecânica também. Agora, a principal dela, gente, essa vocês não podem esquecer, tá? Que eu vou colocar agora aqui, é as ondas sonoras. Ondas sonoras, o som, né, gente? O som é uma onda mecânica. Som é uma onda mecânica. Lembra disso. Então, som é uma onda mecânica. E aí eu pergunto: o som se propaga no vácuo? É óbvio que não, porque onda mecânica não se propaga no vácuo. Tá? Então, no espaço sideral, lá onde eu tenho o vácuo, tem como ter uma explosão para que tenha a transmissão do som? Não, não tem. Tem alguns filmes de ficção científica que são bem mentirosos nesse sentido, né? São bem mentirosos. Então, ondas sonoras não se propagam no vácuo. Ondas eletromagnéticas, né? Então, eu tenho a onda mecânica, quanto à sua natureza, né? Mecânica ou eletromagnética. Então, a outra eletromagnética. A onda eletromagnética resulta da combinação de campos elétricos
e campos magnéticos, certo? As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo? Claro que sim, elas se propagam no vácuo, tá? E alguns meios materiais também, tá? É, e aí, observa, observa aqui, olha, como é que seria a oscilação da onda eletromagnética. Então, a gente tem de vermelho, né, a oscilação magnética, né, e de azul a oscilação elétrica. E quando a combinação da oscilação elétrica e magnética, eu tenho a onda eletromagnética. Tá? E a oscilação elétrica e magnética são perpendiculares entre si, observa. Né? No caso, a oscilação magnética na vertical e a oscilação elétrica na horizontal. Tá? Bom, quando a gente fala de onda eletromagnética, ela transporta energia da mesma forma que a onda mecânica. Só que a onda eletromagnética, a gente diz que ela transporta uma energia em forma de quanta, que são pacotes de energia. A física quântica tem a ver com esse quanta aqui, tá? O nome física quântica originou desse quanta, desse pacote de energia transportado pela onda eletromagnética, certo? E o principal exemplo é a luz. Tá? O principal exemplo da onda eletromagnética para a gente é a luz. Se o principal exemplo da onda mecânica é o som, o principal exemplo da onda eletromagnética é a luz. Tá? Além da luz, a gente tem as ondas de radiofrequência, que seria a rádio e TV, né? Tem micro-ondas, tá? Que a gente utiliza no nosso dia a dia aí, tem o raio X, tá? Tem o infravermelho, tudo isso aqui são exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Bom, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, gente, a gente tem um espectro que vai delimitar regiões onde eu tenho ondas eletromagnéticas de comprimento, frequências e energias bem definidos. Tá? E aí, vamos só fazer um breve comentário desse espectro. Né? Então, a gente tem, no caso, as ondas eletromagnéticas, que são as radiações ionizantes. Né? Quando a gente fala de radiação ionizante, ela tem energia suficiente para arrancar elétrons de átomos. Então, são radiações ionizantes. Ó, raios gama, raio X, né? Então, e normalmente esse tipo de radiação são muito nocivos ao ser humano, não só ao ser humano, né? Toda e qualquer vida, né? E aí animal principalmente no caso, que é o nosso caso, nós somos animais, né? Então, raios gama, raio X, então toda a radiação ionizante ela penetra consideravelmente, por exemplo, no tecido do ser humano, tá? Nos órgãos do ser humano. Então, por isso muito nocivo, né? E a radiação não ionizante. E aí a gente tem, ó, ultravioletas, infravermelhos, micro-ondas, né? Ondas de rádio. Aí a gente tem ondas de rádio FM, AM, ondas de rádio longa, né? E entre o ultravioleta e o infravermelho, a gente tem o espectro visível, a luz visível, as cores que a gente vê aí, que seria o espectro visível. Tá? O espectro visível está dentro de radiação não ionizante, né? São aqueles que não conseguem arrancar elétrons. Observa uma coisa, esses valores que estão em cima aqui, olha, são valores, no caso, das frequências de cada espectro. Então observa que à medida que eu vou indo para a radiação ionizante, essa frequência ela vai aumentando, tá? Ela vai aumentando. Existe uma maneira dentro da física quântica de você calcular a energia transportada, por exemplo, para a luz visível, né? Que quanto maior a frequência, maior a energia. Então a frequência
a energia, melhor dizendo, está relacionada à frequência. Quanto maior a frequência, mais energética, né? No caso aqui, a radiação ionizante ela é mais energética, né? Ela é mais energética. Bom, e quanto à oscilação, quanto à vibração, as ondas elas podem ser de que maneiras? Então vamos lá, olha. Quando o movimento vibratório ou oscilatório da onda é perpendicular à sua propagação, a gente diz que a gente tem ondas transversais. O exemplo, a onda que propaga na corda. Observa, no caso a oscilação é para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas a propagação do pulso, olha, é na horizontal. Então, a propagação do pulso, ou seja, da onda, faz com sua própria oscilação o quê? Um ângulo de 90 graus. São perpendiculares. Porque, olha, oscila para cima e para baixo. Certo? Então, oscila para cima e para baixo. Mas o pulso desloca na horizontal. Então, ó, a oscilação e o deslocamento da onda fazem entre esse ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Então, esse tipo de onda aqui é uma onda aqui, transversal. Tá? Olha a outra onda transversal aqui, olha. Observa, ó, no caso aqui, olha, ela vai subindo e descendo. A gente olha pela garrafa aqui, né? Sobe e desce, e o pulso está deslocando na horizontal. Também é um exemplo de onda transversal, ou seja, a onda na superfície do lago, de um rio, que seja. Tá? As ondas eletromagnéticas, olha, tanto o pulso magnético quanto o elétrico estão deslocando para a direita aqui, sendo que a oscilação, no caso do pulso, no caso elétrico, é na horizontal, mas é perpendicular a esse deslocamento, né, que o deslocamento é representado por essa retinha aqui, essa seta. E a mesma coisa acontece com o magnético, aí oscila para cima e para baixo, a oscilação, mas o deslocamento, ó, na horizontal aqui. Tá? Então, no caso, são exemplos também, é um exemplo, melhor dizendo, né, de uma onda transversal, a onda eletromagnética. Que aí, gente, vamos lembrar que um principal exemplo para nós aqui seria a onda eletromagnética, no caso, a luz. Vamos lembrar sempre da luz aí. Tá? E se não for, no caso, se não for transversal, ela é o quê? Longitudinal. Tá? E aí são aquelas, no caso, que a direção de vibração, ou seja, de oscilação, coincide com a direção de propagação. A direção de propagação, não o sentido. Tá? Então, observa. Olha a oscilação é na horizontal. E o deslocamento do pulso também é na horizontal. Ó, certo? Então aqui é longitudinal. O som, a mesma coisa, olha. O som ele vai oscilando aqui, ó, ele vai oscilando aqui na horizontal, ele está deslocando na horizontal. Tá? Então o principal exemplo da onda longitudinal é o som. Se a luz é transversal, o som é longitudinal. Tá? Bom, e classificação no caso das ondas quanto suas dimensões. Ó, unidimensional, bidimensional e tridimensional. Acho que o nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Olha, onda unidimensional, ela se propaga numa única direção, ou seja, se propaga linearmente. Exemplo, a onda da corda. Por quê? Ela se propaga naquela retazinha que é a própria corda. Tá? Então é uma única dimensão, se propaga linearmente. Então, exemplo da onda unidimensional, a onda na corda. Agora, bidimensional, né? A bidimensional. Bidimensional, a gente está falando de duas dimensões. A gente está falando de uma superfície, então. Então, é uma onda que se propaga numa superfície.
Exemplo, a onda gerada num lago, por exemplo, quando uma gota d'água cai na própria água que é do lago. Tá? Eu tenho ali, observa, a onda ela é gerada na superfície do lago. Então, a gente está falando de duas dimensões, está falando de uma superfície. Vamos tomar como referencial o eixo x e y aqui, duas dimensões. Tá? Então, ela é bidimensional, essa onda gerada na superfície do lago. Tá? Agora, faltou a tridimensional, ou seja, é toda e qualquer onda que se propaga no espaço, nas três dimensões. E aí, gente, tanto o som quanto a luz são ondas tridimensionais. Então, para efeito de exemplo, gente, o som e a luz é interessante que vocês saibam caracterizar, bem caracterizado cada um deles, tanto o som quanto a luz. Som, onda mecânica. Luz, onda eletromagnética. Quanto a vibração, o som é longitudinal. A luz é transversal. Quanto às dimensões, o som é tridimensional. A luz também é tridimensional. Isso aí vocês têm que saber classificar, tá? Bom, gente, chegamos no final. Fiquem com Deus. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.